Beleza. Queria agradecer a todos e a todas por terem se juntado, a nós hoje. Meu nome é Mariana Rezende e eu tenho o prazer de ser a moderadora do nosso webinário hoje. Aproveito para lembrar que, esse webinário é um evento autogerido, organizado para poder contribuir com a elaboração da Política Nacional de Direitos Humanos em Empresas, que está sendo desenvolvida, sob coordenação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, junto a outros 16 órgãos do governo federal. E aí, antes da gente começar, uma rápida apresentação e uma autodescrição da minha parte. Sou uma mulher branca, de 30 anos, tenho cabelos curtos, enrolados, estou de óculos, de fones também, óculos de grau marrom, de armação marrom. Sou mineira, formada na UFMG, e atuo há cerca de 2 anos como consultora em Direitos Humanos e Empresas na Lunin, uma consultoria de gestão empresarial sediada em Berlim, na Alemanha, com foco exclusivo em direitos humanos. Mas o meu início nesse caminho foi no Brasil, onde eu atuei há alguns anos como facilitadora em processos de compensação por violações de direitos humanos cometidas por empresas. E aí depois eu tive a oportunidade, na Bolsa Chanceler Alemão, de realizar um projeto trazendo para a Alemanha um pouco contribuições a partir da minha experiência no Brasil, para entender como as empresas alemãs estavam implementando, começando a implementar as obrigações da lei alemã de devida diligência nas cadeias produtivas. E é um prazer poder hoje fazer um pouco do caminho inverso. Estou muito feliz por ter comigo hoje nossas duas especialistas, que vão contribuir com suas percepções, né, suas contribuições sobre o tópico do dia. A Mariana Abreu, que é Global Head de Direitos Humanos da Antesis, Bom dia. e a Clara Serva, que é sócia e head da área de Empresas e Direitos Humanos de Tosene Freire. Bom dia, pessoal. Ambas fizeram a gentileza de tomar para si a difícil missão de apresentá-las à altura, e elas vão fazê-las nas suas respectivas falas. E muito obrigada por terem topado essa conversa hoje. Antes da gente entrar no conteúdo, meu papel como moderadora, lembrar de algumas coisas, alguns pontos importantes de como vai funcionar o nosso webinário hoje. A gente planejou de forma que cada uma de nós trará suas contribuições em cerca de 10 minutos, e nos últimos 20 a 30 minutos a gente vai abrir um diálogo com perguntas entre nós, estilo mesa redonda, e também, é claro, para perguntas do público. E aí eu peço, por favor, que vocês utilizem a função de perguntas e respostas do Zoom. Há também a opção de priorizar perguntas, votando, né, as que já foram feitas. Então, peço também que vocês utilizem isso, porque aí a gente consegue entender quais perguntas são particularmente relevantes para vocês como público. Vai ter também uma gravação do webinar, que a gente vai usar para fins de elaboração do relatório, que vai ser enviado como subsídio para a elaboração, né, da proposta do Marco Nacional, da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, e também vai ser disponibilizado posteriormente. A gente encaminha para vocês no contato que vocês deixaram na hora de se inscrever no webinário, assim que for disponibilizado, tá bom? E por fim, uma informação importante também: nós interpretamos o texto das respectivas leis, dos projetos, dos princípios, das regulamentações, né, que a gente vai citar aqui hoje, com o nosso conhecimento jurídico, nossa experiência, e a nossa discussão aqui hoje, ela não constitui aconselhamento jurídico, ok? Acho que agora a gente já cobriu os aspectos de organização. Vamos entrar no tópico do dia, que é pensar comparativamente a proposta da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, pensar também a proposta do PL 572 de 2022, que é a lei que cria o Marco Nacional de Direitos Humanos e Empresas, com outros marcos regulatórios no campo, como a Lei Alemã de Devida Diligência na Cadeia de Suprimentos, que a gente pode chamar de LKSG, para simplificar, e a Diretiva Europeia de Devida Diligência Empresarial em Matéria de Sustentabilidade, que a gente também pode simplificar, chamar de CSDDD, CSDDD, CS3D, tudo isso diz respeito ao mesmo marco. Aproveito para destacar aqui que a nossa perspectiva, ela é positiva e ela é propositiva, de que é sim possível implementar pelas empresas, pelo Estado, medidas que contribuam com a prevenção de violações de direitos humanos nas atividades empresariais e que garantam a reparação de eventuais danos. E a gente diz isso com base na experiência de 3 profissionais que atuam em contextos diversos, que já apoiaram diversas empresas de diferentes tamanhos, de diferentes setores, em diferentes posições, né, nas cadeias produtivas nesse processo de implementação.
E dito isso, eu passo para algumas considerações a partir da minha experiência na Alemanha com a lei alemã de devida diligência nas cadeias produtivas. A LKSG, né, como é chamada essa lei, LKSG, ela faz parte de um processo social voltado à construção de uma política nacional alemã que reconheceu a insuficiência de iniciativas voluntárias nessa seara, como, por exemplo, os planos de ação nacional. É, o diálogo, né, social que se estabeleceu entendeu que essas iniciativas não atendiam ao nível de ambição social e às expectativas da sociedade que as empresas alemãs deveriam respeitar e promover os direitos humanos, em suas atividades empresariais e também ao longo de suas cadeias produtivas. Isso se reflete na estrutura e nas prioridades da lei. Então, a lei ela foca nas medidas de devida diligência em direitos humanos a serem adotadas pelas empresas. Ela busca deixar claras as expectativas para as empresas sobre esse processo de identificação de risco em direitos humanos, das medidas a serem adotadas para prevenir esse risco e também para mitigação nesses riscos, né? Isso vai se desdobrar em todos os passos da devida diligência. Então, a lei alemã, ela estabelece claramente, né, quais seriam esses passos. Então, ela estabelece a obrigação das empresas de estabelecer um sistema de gerenciamento de risco em direitos humanos, de designar uma responsabilidade interna por esse processo, também de que haja comunicação com a alta gerência da empresa, pelo menos uma vez por ano, sobre o andamento desse processo, ou seja, para que seja um processo que envolva realmente toda a empresa, né, transversalmente. É, Obriga também a realização de uma análise de risco, a publicação de uma política em direitos humanos, elencando os compromissos da empresa né, com direitos humanos, o estabelecimento de medidas preventivas e a realização de ações de remediação quando necessário, e o estabelecimento de canais de procedimentos de queixa relativo aos tópicos da lei da LKSG. Esses canais eles podem ser tanto internamente adotados pelas empresas, como as empresas também podem se juntar a iniciativas setoriais que ofereçam esses canais de comunicação e sempre documentar e recomendar e reportar sobre cada um desses passos. Para viabilizar e para trazer clareza, tanto para as empresas obrigadas quanto para a agência responsável pela fiscalização dessa lei, que é o BAFA, a lei, então, ela inclui vários elementos importantes. Ela vai apresentar uma lista que é aberta, né, que ela tem alguma abertura, mas dos direitos que devem ser considerados pelas empresas. Ela delimita a abrangência da lei, excluindo empresas menores, para evitar ônus excessivos para pequenas empresas. E ela também prevê quais as medidas preventivas e de mitigação de riscos que devem ser tomadas. E é muito importante entender que a lei ela não estabelece um teto, ela define um patamar de igualdade sobre o qual as empresas devem construir seus sistemas de gerenciamento de risco, a depender da característica das atividades de cada uma. Então, empresas que atuam em territórios, que atuam em setores que tenham riscos mais elevados, elas têm que ter uma capacidade de gerenciamento de risco diferenciada daquelas que tenham atividades com riscos menores, né? Nesse dito, eu posso falar um pouco sobre como sobre a abordagem brasileira. Eu destaco que ambas as abordagens elas vão considerar esses três eixos do papel e das obrigações do Estado, das empresas e do dever de garantir o acesso à reparação nos casos de impactos adversos, né, cometidos por empresas. Porém, são enfoques diferentes, né, nesse campo dentro de direitos humanos e empresas. A gente vê que o projeto, até inclusive, e aí eu estou me referindo aqui especificamente ao projeto de lei, né, ele foi elaborado com bastante atenção a obstáculos atualmente enfrentados no andamento de diversos processos de reparação de direitos humanos, né, referentes a atividades empresariais. É, e aí a gente tem esse foco muito forte, muito relevante e compatível, a gente logo vê que se refere ao contexto brasileiro, né, de foco ao acesso à reparação integral, também pensando na seara judicial, na centralidade das pessoas atingidas, ao invés de focar tanto em processos de devida diligência, especialmente de identificação de risco, que é o que a gente vê no cenário realmente muito claramente, muito forte no cenário alemão. É, e aí, um ponto que eu acho super importante traçar é um paralelo com a lei alemã,
que é em relação justamente à reparação, que ao contrário do que está sendo, da discussão que está sendo tida no Brasil, a lei alemã ela não vai falar, por exemplo, da obrigação de compensação. A palavra em alemão que é utilizada, que é Abhilfe, ela fala de ação corretiva. Ela vai falar de remediação, mas há uma diferença com outro termo, que é Wiedergutmachung, que é indenização, que é o que a gente vai falar de compensação, vai falar quando a gente vai falar de reparação integral. Então, nisso, a proposta brasileira ela realmente dá um passo à frente em termos de centralidade, né, dos detentores de direitos nesse processo de devida diligência em direitos humanos. E aí, em relação aos desafios do que está posto hoje, do que está sendo debatido no contexto brasileiro, me parece importante destacar em relação àquilo, uma falta de clareza, né, ou de definição sobre o que é esperado das empresas na implementação, qual que é o passo a passo. É, isso é importante porque as medidas de reparação que são aplicadas em caso de violação, elas não se confundem com aquelas que são relacionadas ao dever de devida diligência. E eu avalio que a gente não deve perder essa oportunidade, e eu não preciso, né, falar apenas aqui do PL, mas falar de todo o processo da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas também, de fortalecer também a prevenção, de trazer clareza para as empresas sobre esses deveres que independem da ocorrência ou não de violação, a gente está falando de risco, que antecedem e que idealmente, inclusive, impeçam a ocorrência de um dano, né? É, eu destaco essa minha expectativa de lidar com esses danos, de identificar esses danos, gerenciar, de mitigar, de prevenir esses danos, que inclusive já afetam empresas brasileiras, ainda que indiretamente, na medida em que elas estão, por exemplo, nas cadeias produtivas, elas se encontram nas cadeias de valor de empresas que já se encontram sobre regulamentações, né, sobre marcos que obriguem de devida diligência em direitos humanos. E que isso deve passar ainda a ser mais relevante com a aprovação da CSDDD, que abrange um número de empresas ainda maior. Eu aproveito essa deixa para já passar a palavra para a Mariana Abreu, que já acompanhou também diversas empresas brasileiras, multinacionais, em diversos setores, na adoção dessas medidas de devida diligência e de direitos humanos, e eu falar um pouco mais sobre o tema. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. E bom dia, pessoal, mais uma vez. Obrigada por estarem aqui conosco. E obrigada, Mariana, pelo convite. Para me apresentar, eu sou uma mulher de 35 anos, de São Paulo, branca, com cabelos curtos, castanhos e enrolados, que nem a minha xará Mariana. É, o meu background, eu sou de São Paulo, como eu disse, eu estudei Direito na PUC, me formei advogada e comecei a minha carreira trabalhando num escritório de advocacia no Matos Filho, na área de empresas e direitos humanos. Isso foi há 12 anos atrás. E, e depois, esse era um assunto ainda muito, né, que estava muito no começo no Brasil, na época. E eu acabei que eu não tive muita paciência para esperar, então eu acabei saindo do Brasil e eu fiz um mestrado em Direitos Humanos na França. E, e eu me mudei depois para a África do Sul, morei na África do Sul por 3 anos, trabalhando na Anistia Internacional, trabalhando com direitos humanos no continente africano. Fiz trabalhos em diversos países e sob o ponto de vista da sociedade civil. Então, olhando o impacto de empresas multinacionais do setor de óleo e gás, mineração, nos detentores de direitos, nas comunidades, nos trabalhadores. E aí depois eu me juntei a uma outra organização, a Global Witness, já baseada em Londres, e continuei fazendo um trabalho parecido na África, e depois liderei a equipe deles de desmatamento na Amazônia. Então, fiz muito trabalho na Amazônia brasileira, principalmente olhando a questão de como investidores em empresas americanas e europeias estavam ou não estavam fazendo um processo de devida diligência adequado e fazendo investigações de como questões relacionadas à terra, conflitos indígenas, ataques a defensores de direitos humanos estavam ligados a um processo de devida diligência sendo mal feito e elaborando recomendações para essas empresas de como aprimorarem os seus processos. Depois disso, eu vim para o setor privado trabalhar como consultora, isso já faz quase 5 anos. Hoje em dia eu lidero a equipe global de direitos humanos da Antesis. A Antesis é uma empresa de consultoria e eu trabalho com diversas empresas multinacionais e brasileiras, trazendo essa minha experiência jurídica e da sociedade civil
agora para auxiliar os clientes na implementação de um processo de devida diligência. Então, assim, embora eu tenha trabalhado com empresas brasileiras do setor químico, de energia, elétrica, de tecnologia, de agricultura, eu vejo, assim, o meu papel hoje nesse webinário é realmente, eu acho que onde eu posso agregar mais valor a esse debate é a minha experiência global, trabalhando com empresas em todos os continentes, fora a Antártica, e trazer para o debate os desafios e aprendizados que eu já vi e tive em trabalhos em outras partes do mundo que eu acredito que possam ser úteis para o contexto brasileiro, que a gente está discutindo nesse momento, a questão do plano. Então, né, a Mariana pediu para eu falar sobre a questão principalmente do CS3D, CS Triple D. Eu moro aqui em Londres, né, fazem 7 anos já, e a gente aqui na Europa, isso realmente é algo que, né, todo mundo viveu e foi um processo bem dramático. A CS Triple D, ela é baseada nos princípios orientadores da ONU, que são o principal guia e o principal mapa para a implementação da devida diligência em direitos humanos, mas todo esse processo de aprovação, né, aqui na Europa teve um lobby muito forte, né, um lobby tanto por parte de empresas que buscavam enfraquecer diversos pontos da legislação, pontos relacionados ao escopo, pontos relacionados ao setor, então, por exemplo, o setor financeiro, ou com relação ao foco ser apenas nos setores de maiores riscos de direitos humanos, em vez de ser aplicável a todos. Teve um lobby muito forte com relação ao tamanho das empresas, né, que no final isso acabou sendo aprovado. Então, apenas empresas com um número grande de funcionários e de receita que estão no escopo. E outro debate também que foi muito forte foi a questão de que deveria a lei abordar toda a cadeia de valor ou apenas a parte da cadeia de suprimentos, né? E no final na minha opinião, foi uma vitória, foi um passo muito importante, né? Tem até as organizações que eu trabalhei, a Global Witness e a Anistia Internacional, juntas com muitas outras, dedicaram muito tempo e recurso assim na aprovação, né, desse projeto no nível europeu, e na esperança que isso fosse um primeiro passo e depois gerasse um efeito global, o que de fato gerou, né? Para mim, acredito que parte de estarmos aqui agora tendo essa conversa tem a ver com esse movimento da Europa e para a implementação da devida diligência de uma forma global. Mas, no entanto, assim, acho importante falar, a CS3D, né, não é tão ambiciosa como os princípios orientadores da ONU. Fora isso, é um passo importante, mas também não é um processo imediato. Agora, a CS3D ainda precisa ser transposta em lei nacional pelos diferentes estados, depois precisa entrar em efeito, e isso deve ocorrer nos melhores dos cenários nos próximos 2 anos. O próprio governo alemão, acho que a Mariana pode falar disso depois, mas, né, teve um papel muito forte, assim, aqui na Europa, de fazendo movimentos na tentativa de enfraquecer a CS3D, porque ela é mais ambiciosa que a própria lei alemã, em termos de responsabilidades colocadas às empresas. Então a gente está um pouco no momento agora, né? E fora essas duas leis, tem diversas leis globais, né? Aqui mesmo na Inglaterra a gente tem o UK Modern Slavery Act, que é focado nas questões de trabalho escravo. Recentemente o Canadá aprovou uma lei similar. Então é muito positivo ver todas essas leis sendo aprovadas, mas também é muita coisa para acompanhar e muitas pequenas diferenças e nuances, né? Entre as diversas legislações, quando, né, na minha visão, a gente já tinha algo que está em vigor, né, que foi aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU desde 2011, então, né, faz 13 anos, que foi algo que foi muito bem debatido, foi muito bem feito, né, e até hoje é o mais ambicioso que nós temos, e quando eu uso a palavra ambição, é no sentido de realmente de respeito e proteção aos direitos humanos, né, esse é o que faz uma proteção mais compreensiva e completa. Na minha experiência, assim, com relação ao CS3D, até 2 anos atrás, no meu trabalho como consultora, eu só usava os princípios orientadores da ONU com os clientes, né? Eles vinham e queriam um auxílio para se alinharem, para melhorarem as práticas com base nos princípios orientadores. Nos últimos 2 anos, assim, eu vi realmente uma mudança de clientes europeus,
mas alguns clientes americanos também, que embora a CS3D ainda não esteja em vigor, eles já estão pedindo esse auxílio para identificar de forma proativa e já irem se preparando qual parte do processo de devida diligência deles já está alinhado com a CS3D e quais partes ainda precisam serem aprimoradas para se alinharem melhor. Esses clientes, geralmente, assim, para mim, são clientes que já são líderes nos seus setores, que já estavam fazendo a devida diligência, né, que por vezes não de forma perfeita, claro, mas já estavam pensando, já tinham pelo menos esse compromisso público com os princípios orientadores. Então, de certa forma, eles estão se estabelecendo na liderança, né, de já se alinharem de forma proativa e antecipada com a CS3D. Para mim é muito bacana ver isso, mas também acho que é importante falar que, por outro lado, uma coisa que eu sinto, assim, com todas essas legislações e a CS3D é que demanda tempo, demanda dinheiro. Então, eu vejo uma alocação de recursos, de pessoas e financeiro na implementação dessa preocupação em se alinhar com novas legislações, o que eu vejo, vendo do lado da consultoria, acaba tirando tempo e dinheiro, né? Que as empresas poderiam colocar iniciativas que poderiam ter um impacto mais tangencial e concreto no respeito aos direitos humanos. Então, assim, para mim, quando eu penso, né? Aqui, para mim, esse evento é a nossa forma de colaborar e contribuir para que o Brasil possa fazer isso da melhor forma. E, para mim, o alinhamento completo com os princípios orientadores é o que a gente tem que almejar, né? Porque essa é a melhor prática. Não é a CS3D a melhor prática, mas, assim, eu acho que a CS3D é um excelente exemplo que traz lições importantes de negociação com diferentes stakeholders, quando você tem diferentes interesses e agendas de empresa, de governo, de sociedade civil, né, numa mesma mesa, essa parte diplomática e de negociação é muito importante. Então, embora a CS3D seja menos ambiciosa do que eu gostaria, eu acho que o processo todo foi muito positivo e é um exemplo de que, né, ceder alguns pontos para conquistar um objetivo maior no fim, que é o avanço do tema e do respeito aos direitos humanos, é algo que a gente pode usar e aplicar no Brasil. Vou parar aqui, Mariana. Muito obrigada, Mariana, pelos insights. É super interessante esse ponto que você trouxe também. É algo que tem visto muito na minha experiência de empresas que já estão há mais tempo nesse processo, que já estão preocupadas em medir impacto, que querem saber onde que está indo, né, o impacto das ações que elas estão tomando, e uma preocupação com, por exemplo, também com o CSRD, né, com o reporte, quanto tempo, quantos recursos estão sendo colocados nisso, que a gente poderia, às vezes, estar colocando num outro projeto que talvez trouxesse alguns impactos. Realmente são escolhas difíceis de mensurar e difíceis de fazer, né? Que bom que a gente pode fazer essas trocas para sempre trabalhar nesse sentido de promover um impacto positivo. Eu vou aproveitar agora para passar a palavra para a Clara, que está acompanhando de perto esse processo da elaboração da política nacional, de toda a movimentação, né, sobre isso no Brasil, e estava ontem mesmo falando sobre implicações para empresas brasileiras de marcos regulatórios internacionais. Não é isso mesmo, Clara? Olá a todas e todos, a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Mariana, pelo convite. Mariana Rezende e Mariana Abreu, muito bom estar com você mais uma vez também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, estão lisos hoje, curtos. Estou com um paletó branco, com uma bordinha preta e um fundo com o logo do Tosini branco. Comentando um pouquinho sobre essa agenda, primeiro contando um pouco como a gente combinou da nossa trajetória. Eu tenho 14 anos de Tosini Freire, estou no meu 14º ano, na verdade, de Tosini Freire, e começo minha trajetória trabalhando profissionalmente, digamos, com resolução de disputas, arbitragens complexas, conflitos, enfim, delicados de empresas, e na minha vida privada com sociedade civil. Então, desde pequena, desde os meus 14, 15 anos, fazendo trabalho social com população em situação de rua, com outras organizações de sociedade civil,
e começo a entender, digamos, depois de algum tempo de formada, que eu tinha uma necessidade de juntar, digamos, as duas coisas, minha vida profissional com o meu propósito pessoal. E passo, então, a fazer uma transição de carreira, que envolveu, ao mesmo tempo, a criação da área de uma prática mais profissionalizada, pro bono do escritório, a revisão da nossa governança nesse sentido, me tornei mediadora, porque também entendo que, daí, já conectando com um dos pontos que a gente está discutindo dentro da agenda de empresas e direitos humanos, acredito muito no poder da autocomposição, tendo em vista a centralidade da vítima ou da pessoa humana, o princípio pro persona do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, fui construindo uma trajetória a partir disso, até me entender como uma advogada de direitos humanos, e hoje sendo cindida, digamos, entre um papel para a sociedade civil e impacto social puro, de forma filantrópica e gratuita, que é por meio do pro bono, dos pilares de diversidade e inclusão, responsabilidade social corporativa do escritório, e sócia responsável pela área de empresas e direitos humanos de Tosini Freire. E a partir disso comecei a trabalhar com organizações, tanto no campo internacional, como hoje sendo Regional Advisor para a América Latina do Global Business Initiative on Human Rights, atualmente também como Commissioner, Alternate Commissioner, ou seja, meio a conselheira suplente, uma das conselheiras suplentes dentro do Business, business do BCTI, Business Commission to Tackle Inequality, assim como organizações nacionais, como o CFA Society Brasil, que olha para organizações, para o mercado de capitais e mercado financeiro como um todo, enfim, a OAB. Então, tendo passado a olhar de uma forma mais ampla, porque me parece que esse olhar, que é o tema que a gente está discutindo hoje, é muito relevante, não apenas olhando para cada empresa individualmente, mas de uma forma que a gente consiga olhar, digamos, fazer como o mito da caverna do Platão e se distanciar para conseguir entender como cada passo que a gente dá na agenda pública influencia as organizações e os direitos humanos, e, ao mesmo tempo, cada passo que as empresas dão influenciam a agenda de direitos humanos e a agenda pública também, porque, afinal, a gente tem empresas transnacionais que têm um poder econômico muitas vezes superior a vários estados. E olhando aqui para a nossa agenda nacional, primeiro eu celebro, e disse isso na oitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do qual tive a oportunidade de participar, que celebro muito a política nacional e o PL, a existência de um PL. Eu acho que esses são dois passos relevantíssimos que a agenda brasileira pública dá, no sentido de olhar para uma agenda que tem se consolidado em âmbito internacional, e no Brasil a gente ainda vinha engatinhando, apesar de diversos avanços. E acho importante começar com uma distinção, que é a Política Nacional de Direitos Humanos em Empresas será aprovada por meio, e digo será porque tenho convicção de que estamos no caminho para tê-la aprovada até o final do ano, se tudo der certo. Mas ela será aprovada por decreto. E daí a gente está falando do artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Isso é muito importante, porque tem limitações do que pode ser feito por meio de um decreto autônomo. A gente não está falando de um decreto regulamentar. Então, se você olhar as políticas nacionais brasileiras, documentos que são denominados políticas nacionais, a gente tem políticas nacionais que são por meio de decreto regulamentar, ou seja, fazem alusão a uma legislação existente e regulamentam essa legislação. A gente tem políticas nacionais elaboradas por meio de lei, como é a Política Nacional das Populações Atingidas por Barragens, e a gente tem políticas nacionais elaboradas por meio de decreto autônomo e, portanto, com potencialidades, porém com limitações. E por isso é tão importante que a discussão sobre a política nacional esteja correndo em paralelo com o PL, porque são documentos absolutamente complementares. E essa ordem é importante porque, ao que tudo indica, a política nacional será aprovada antes da aprovação do PL. E, portanto, ela não terá o condão de ser um documento regulamentar. Por isso que a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto de forma significativa, né?
E daí, acho que, entrando um pouco mais nos detalhes sobre isso, um dos pontos que a gente tem visto como, enfim, tema de debate, quando a gente vê matérias que foram tratadas por meio de decreto autônomo, o princípio da reserva legal. Então, qual é o condão com a primeira potencialidade atrelada à sua limitação que uma política nacional tem por ser elaborada por meio de decreto? A meu ver, no meu entendimento, ela pode sistematizar, como me parece que é o esforço que o GTI, o Grupo de Trabalho Interministerial, tem imprimido a partir do decreto 11.772 de 2023, que foi alterado pelo 11.926 de 2024, e a portaria que dispõe sobre a metodologia, que é a 132 de 2024. Esses documentos, a meu ver, evidenciam a intenção de se sistematizar os diferentes papéis e as diferentes formas como a agenda de direitos humanos se relaciona com o setor empresarial a partir dos distintos stakeholders ou partes interessadas. E aqui a gente está falando de papel do poder público, federal, estadual e municipal, legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, por exemplo, quando a gente está falando sobre acesso à justiça e medidas de reparação, aqui a gente tem que ter um olhar de que o decreto ele não vai poder inovar no modelo de reparação que existe. Então, ele pode sistematizar, estimular, ele pode definir quais são boas práticas de investigação, apuração, qual é o papel, ele pode explicitar qual é o papel das empresas nessa agenda, mas ele não poderá tratar, por exemplo, de responsabilidade solidária, subsidiária, dessa discussão que tem surgido no âmbito da PL, e que me parece uma discussão relevante a ser tratada, mas que não, no meu entendimento, não caberia ao decreto. Por outro lado, ele tem a possibilidade de dizer como organizações da sociedade civil, detentores de direitos, poder público, empresas, ou seja, como essas diferentes partes interessadas devem e podem se relacionar com a agenda. E a gente tem muita coisa, e aqui me parece que às vezes a gente esquece o quanto a gente tem de arcabouço normativo nacional. A gente é um dos sistemas mais sofisticados, a meu ver, de proteção a direitos humanos. Em especial porque a gente está vinculado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual a gente celebra muitos princípios, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre reparação integral em direitos humanos, a partir de um sistema interamericano que nos vincula, a gente está falando de um olhar que vai para além da discussão pecuniária, que é uma discussão sempre importante, claro, mas a gente está falando de medidas de satisfação de justiça, a gente está falando sobre medidas de não repetição, e aqui entra o dever de devida diligência, ao mesmo tempo como uma medida de prevenção e mitigação, mas também uma medida de não repetição quando a violação já aconteceu, né? Então, acho que a gente tem nesse modelo de reparação integral do sistema interamericano, que em grande medida já está previsto e detalhado em diferentes leis nacionais, uma potencialidade. Um outro aspecto que me parece que é relevante é o fato de que, até o momento, a gente tem visto, por exemplo, no PL 572, ainda que com um esforço de trazer certos conceitos muito relevantes, como, por exemplo, a centralidade da vítima, a centralidade da pessoa humana, o princípio de que medidas de reparação não podem gerar novas violações, ou não devem gerar novas violações, ou seja, você tem princípios muito importantes dispostos no texto do PL. Mas um dos conceitos centrais que me parece fazer falta e que, ao meu ver, deveria ser tratado por dois prismas distintos é o conceito de direitos humanos, quando a gente está falando das medidas de prevenção, mitigação, monitoramento, que, no meu entendimento, é um conceito guarda-chuva que abarca absolutamente todos os direitos humanos reconhecidos por tratados e convenções internacionais, pelas legislações nacionais, pelas opiniões consultivas da Corte Interamericana, ou seja, é um guarda-chuva muito amplo. Mas quando a gente está falando de violação a direitos humanos, a gente precisa ter um conceito, a meu ver, muito mais claro. Por quê? Porque qual é a lógica natural dos direitos humanos?
você tem um tratado ou uma convenção que prevê um direito humano, ou uma lista de direitos humanos, ele é internalizado em âmbito nacional e ele é disposto ou detalhado por meio de lei. Ou seja, você tem a CLT, por exemplo, você tem a Lei Brasileira de Inclusão, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, você tem diversas legislações, e eu poderia apresentar uma lista de dezenas ou centenas de legislações que decorrem em âmbito nacional da previsão de direitos humanos em âmbito nacional, interamericano, ou seja, regional, e também de normas constitucionais de proteção aos direitos humanos. Aqui entendo o conceito de direitos humanos como um conceito que abarca direitos individuais, coletivos, difusos, individuais homogêneos, os direitos fundamentais, enfim, esse conceito guarda-chuva, que, a meu ver, é o que melhor representa o conceito de direitos humanos. Então, eu entendo que é muito importante para que a gente trate sobre o que é impacto negativo de direitos humanos e que deve estar contemplado nos esforços de prevenção e mitigação, e o que vem na definição de violação propriamente de direitos humanos. Porque isso gera consequências jurídicas específicas e está inserido em um debate que vem com o PL, por exemplo, sobre a responsabilidade que o PL propõe, que haja uma responsabilidade solidária por violações que ocorram na cadeia de fornecimentos. E daí, a Mariana Abreu trouxe um ponto que me parece muito importante, que é a distinção entre cadeia de valor e cadeia de fornecimento, que até o momento, por exemplo, no PL não está clara. E me parece um ponto importante, porque quando a gente vai olhar sobre qual é o grau de ingerência, qual o grau de responsabilidade de uma organização por eventuais violações ou impactos negativos que ocorram na sua cadeia de fornecimento ou de valor, no meu entendimento, cabe também à política nacional sugerir, ela não pode inovar, de novo, a meu ver, em relação ao que o ordenamento jurídico já propõe, isso caberia ao PL, mas ela pode dar indicadores de nortes para que a gente possa identificar quando há uma responsabilidade por uma violação que ocorreu na cadeia de fornecimento. Por exemplo, grau de dependência, grau de ingerência, grau de que forma aquela empresa se relaciona com aquele fornecedor, ou com aquele parceiro comercial, quando a gente está olhando para cima, o que a gente chama de upstream e downstream, né? Então, me parece muito importante que a gente traga critérios norteadores. E por isso, encerro para que a gente possa continuar as nossas conversas, mas trazendo essa importante distinção entre o que vem com o PL, que é um debate que terá uma audiência pública agora em agosto, promovida pelo Ministério Público Federal. Também celebro, parabenizo muito o Thales e demais pessoas envolvidas na organização dessa audiência pública, e não foi sem querer que eles fizeram, a meu ver, não foi sem querer que eles fizeram isso depois de encerrado o período de contribuições para a política nacional de direitos humanos em empresas, né? Então, acho muito importante a gente aproveitar esse momento histórico nacional para que se tragam os contornos do que se espera e se debaterá no âmbito do PL, e, ao mesmo tempo, o que se espera e se debaterá no âmbito da política nacional, que são, novamente, documentos relevantíssimos, com potencialidades e limitações distintas. Obrigada. A gente não está te ouvindo, né? E agora? Agora sim. Obrigada. Mas eu que agradeço, Clara. Vou aproveitar que eu estou com a palavra e me dar o luxo de fazer algumas perguntas. Eu vou perguntar primeiro para Mariana, para a gente entender o seguinte. Então, a gente tem algumas legislações globais, né, de escopo menor, que já estão em vigor há mais tempo, o UK, o Australia Modern Slavery Act, o Canada Modern Slavery Act. E aí, e até pensando nesses pontos que a Clara já trouxe sobre quais são as possibilidades de atuar agora, né, no contexto brasileiro, queria entender, na sua experiência, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos dessas legislações, quais são, por exemplo, lições aprendidas que o Brasil poderia levar em consideração durante a elaboração
né, da política e posteriormente, às vezes, do PL também. Obrigada, Mariana. Aqui no meu trabalho eu trabalho bastante com a UK, né, Modern Slavery Act, que é uma legislação sobre as empresas para reportarem. É uma legislação que foca bastante no reporte, mas ela embarca toda a cadeia de suprimentos, né, e as empresas têm que reportar o que elas fazem para identificar e gerenciar os riscos relacionados a trabalho escravo, trabalho infantil. E aí também fazemos um pouco com relação à Austrália e o Canadá. É, eu acho que, assim, para mim, né, tentando pensar no que sempre o que pode ser melhorado, né, o que está funcionando é ótimo, mas, né, para a gente avançar o debate, vou focar aqui minha fala nos pontos que eu acho que precisam ser melhorados. Eu acho que o ponto um é esse, ela é muito focada essas legislações são muito focadas no reporte. E não tem um órgão do governo é, com a função de checar se o que está sendo falado realmente tem está baseado em evidência, baseado no que realmente está acontecendo. Né? Então tem um risco, assim, né, para usar uma palavra ambiental, não sei se a gente tem uma palavra oficial para os direitos humanos, né, do greenwashing, é, mas aí também tem um trabalho assim que é muito, né, uma brincadeira de palavras. Então as empresas falam, não, mas eu não menti, isso não é um greenwashing, mas é algo que é feito com muita nuance para não realmente falar, olha, a gente não está fazendo nada. Então tem formas muito elaboradas que você fica até surpresa às vezes de ver esses relatórios de quando elas não estão fazendo muita coisa. Então acho que é muito importante uma legislação vir. Eu sei que é difícil, né? Porque são muitas empresas, então demanda, de novo, recursos públicos, né, para seja a parte judiciária ou a parte executiva para fazer essa fiscalização. Mas eu acho que uma lei sem essa fiscalização acaba ficando com muitas limitações, né? Acaba ficando muito na mão dos ativistas, das ONGs ou de escritórios de advocacia que fazem litigância estratégica, é, mas isso é muito limitado. Então, acho que né, essa fiscalização é muito importante e também o ponto, né, que já foi falado aqui anteriormente, que eu acho que é da responsabilização. Então, seja uma responsabilização civil, né, aqui eu não tô com o meu chapéu jurídico, depois quero saber se a Clara tem alguma coisa para falar, não vou falar de criminal, mas eu acho que tem que ter, né, a gente fala, tem que ter dente, né, seja fazer as empresas pagarem com dinheiro, tem que ter alguma forma de responsabilização. Senão fica muito fácil ignorar. Então, acho que esses são, para mim, seriam os pontos principais. Tá, muito obrigada, Mariana. Já vou passar para você, Clary, só para contextualizar um pouco mais. É, acho que é muito interessante a gente discutir também, levando em consideração esses pontos que você trouxe sobre a política, sobre o que é possível pensar agora, de acordo com o que já está posto no ordenamento brasileiro. É, né, então, a pergunta é, considerando que já está posto, considerando que a gente vê aqui na nossa prática que não funciona, a falta de dentes, né, a falta de uma agência reguladora, alguém que fiscalize, né, como que isso acaba, de novo, reforçando sistemas que não implicam realmente na redução desses riscos, né, de riscos de direitos humanos. E vou aproveitar e fazer menção a uma das perguntas que trouxe aqui do público, né? É, perguntando sobre, no âmbito das violações de direitos humanos, quais são os caminhos para a reparação integral que estão sendo previstos na política nacional, considerando que a gente já tem, onde que a gente pode ir, o que deve ser previsto, será apenas judicialmente esse caminho da reparação, ou há previsão de utilização de medidas alternativas? Você consegue trazer alguns pontos para a gente sobre isso, Clara? Com certeza. Primeiro, acho que a gente tem, como eu tinha mencionado, a gente tem um sistema de acesso à justiça, e aqui eu estou usando o conceito de acesso à justiça do sistema multiportas, não estou dizendo exclusivamente sistema judiciário. Nosso sistema nacional, ele privilegia o que, a meu ver, os princípios orientadores identificavam como um smart mix de ferramentas para que se promova uma reparação integral. Então, a gente já tem nesse aspecto, por exemplo, se a política nacional sistematiza as nossas informações sobre um sistema multiportas que já está posto para acesso à reparação integral, me parece que a gente tem uma grande potencialidade. Por quê? A gente está falando de medidas
que já são possíveis, de fomento para que as empresas resolvam de imediato de forma autocompositiva, ouvindo, ou seja, não porque falaram, tá aqui meu cheque, é isso que eu posso te pagar a vítima de violações a direitos humanos, não é disso que eu estou falando, não é uma autocomposição de negociação, é uma autocomposição a partir de uma escutativa, de um engajamento qualificado, em que se identifique, a partir da perspectiva da vítima, quais são as medidas adequadas de reparação. E aqui a gente tem que sempre pensar, como o próprio PL identifica, numa reparação que não gere novas violações, claro, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de povos indígenas, a gente tem que falar de um engajamento qualificado, é uma escuta com antropólogos e indigenistas para que se identifique se aquela medida de reparação é apta a gerar novos impactos negativos. Então, enfim, depende muito do grau de complexidade da situação de violação a direitos humanos, ou de impacto negativo também, independente de como a gente conceitue, e uma escuta qualificada. Então, me parece, a gente já tem no nosso ordenamento isso posto, e, portanto, é uma matéria que pode ser tratada por meio da política nacional, desde que sem inovar o que entra dentro da reserva legal. Então, quando a gente está falando, por exemplo, e daí eu vi aqui a pergunta da Camila, né? Quando a gente fala sobre diferentes formas de responsabilização, a mudança do que já existe na legislação, me parece, deve ser reservada ao PL. Mas a sistematização do nosso sistema de acesso à justiça e da forma de reparação que já está prevista no nosso ordenamento, a política nacional pode, e a meu ver, deve fazer. Então, me refiro a medidas de autocomposição, me refiro a medidas que, ou seja, a uma estratégia judicial de empresas que não revitimize pessoas. Isso eu sempre digo, assim, acho que os departamentos jurídicos precisam se letrar dentro os departamentos jurídicos de escritórios, principalmente, porque, via de regra, quem elabora a defesa não é a própria empresa, é um escritório parceiro, mas cabe à advocacia empresarial se letrar sobre direitos humanos para que não promova teses e estratégias de defesa que revitimizem. Me parece que é importante que a gente dê fomentos para que as empresas não prolonguem os litígios quando é possível chegar a consensos com uma escutativa. E a gente tem diferentes esferas de responsabilização no Brasil, né? Esfera civil, criminal, administrativa, ambiental. Então, a gente tem já digamos, smart mix. E daí trabalhista, claro. E daí eu volto àquele ponto importante, né? Qual delas se refere a uma reparação a violações a direitos humanos? Então, a discussão se haveria uma nova categoria de reparação a partir, né, de responsabilidade civil, criminal, essas que eu listei, se a responsabilidade por violações a direitos humanos se torna uma nova categoria, isso é algo que cabe, a meu ver, ao âmbito do PL. A discussão sobre a sistematização dessas categorias que já existem e o acesso à justiça a partir da perspectiva da reparação integral é algo que a gente já pode fazer por meio da política nacional. Então, a meu ver, esse o, digamos, o arcabouço em que a gente se insere. Eu acho super interessante e super relevante. Obrigada também, claro, pelos pontos trazidos. E aí, pensando nessa questão da justiça multiportas, de várias formas, eu acho sempre importante que haja o máximo de maneiras possíveis por meio das quais as pessoas possam ter acesso aos seus direitos. Isso é muito ligado com a minha atuação, com o que eu me trouxe também para a Alemanha, porque eu vim justamente focar em mecanismos de queixa, né, estabelecidos pelas empresas. E o que eu vejo hoje, que eu acho que é interessante pensar, lendo as propostas né, no Brasil, lendo o PL, lendo propostas relativas à política também, e aos próprios UNDP, né, os princípios orientadores, que eles vão falar desse ecossistema de acesso à reparação, né, que eles vão falar dos mecanismos judiciários, vão falar de mecanismos estatais não judiciais, e eles vão falar dos mecanismos geridos por empresas ou mecanismos setoriais, né? E uma grande dificuldade, que talvez seja interessante também pensar até onde
as empresas podem ir ao estabelecer esse tipo de mecanismo, quais são tanto o que pode se esperar em termos de entender o caso de investigação delas também, e o que elas podem decidir sem acessar uma função pública, né, um representante público, é que nos casos do Brasil, infelizmente, a gente às vezes está lidando com casos em que a violação já se deu. Então, existe um cenário em que é possível, mas ainda que minimamente, em muitos casos, isso é justamente a grande dificuldade. Qual é a violação, qual é o território, o que a gente pode pensar aqui que são danos que surgiram, e é muito diferente você pensar em desenhar um mecanismo de queixa que pode estar aberto a qualquer tipo, teoricamente, de reclamação. Então, a gente vê o quê? Reclamações relativas a salários, reclamações relativas a assédio, a gente vê reclamações relativas à hora extra, e a gente também vê reclamações relativas a uso ilegal de terra. Então, você vê, é muito difícil e é muitas vezes desafiador mesmo para as empresas lidar com toda essa gama de possibilidades. Então, me parece, assim, a partir da minha experiência, eu gostaria, né, que fosse nesse sentido, necessário ter uma clareza, uma definição também sobre até onde as empresas podem ir nesses processos alternativos, né? O que pode ser decidido sem envolver, por exemplo, um representante público. Porque eu vejo que isso gera também muita ansiedade para as empresas, sobre o que a gente pode fazer, o que é esperado da gente. Mariana, tem mais uma pergunta para você, e aí acho que e aí, só lembrando, a gente tem mais 7 minutos, mais ou menos, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas, Mariana, você comentou sobre o seu trabalho na Amazônia e que presenciou alguns erros cometidos em processo de devida diligência em direitos humanos. Você poderia citar os mais recorrentes? Como é que foi esse processo? Claro, só antes de eu responder a pergunta, eu só queria, no ponto que eu estava falando, Maria, agora, da sua especialização em mecanismo de denúncia, e a gente tem feito bastante trabalho com mecanismos de denúncia, analisando o alinhamento com a lei alemã. E agora eu vou falar uma coisa positiva sobre a lei alemã, que eu acho que aí também é um aprendizado positivo, porque foi uma lei que, né, principalmente o guia, né, a guidance que o governo alemão fez com relação, ele é bem detalhado, e a gente tem achado assim muito útil, porque quando a gente fala de princípios orientadores, é bem vago e abstrato ainda essas questões de mecanismo de denúncia. Então, essa guidance do governo alemão tem sido bem útil na minha opinião, assim, foi bem boa. Então, acho que também para o contexto brasileiro é algo que a gente pode usar como positivo. Mas com relação à pergunta da Amazônia, acho que tem dois pontos aí. Eu até vou abrir a pergunta aqui de novo. É, Acho que tem um lado da pergunta, talvez seja com relação ao processo, né, de erros mais recorrentes na execução da devida diligência, né, e acho que tem duas formas aí, né, uma é quando, geralmente, ou são investidores, né, olhando a investir em empresas que atuam na Amazônia, ou são com relação a empresas que têm fornecedores, né, atuando na Amazônia. E com relação ao processo da diligência, quando eles fazem, que eu vejo de maior limitação, primeiro, acho que é se, como posso falar, se apoiar muito nas políticas, né? Então, se a empresa tem uma política que está no site dela, que está comprometida com melhores práticas, um fundo da diligência, é meio que acreditar que isso é verdade. Se tem uma política é porque tem uma implementação. Acho que é muito importante ver esses que não necessariamente um vai com o outro. Então, não é porque uma empresa tem uma política no site, o que ela partilhou com você, que ela está sendo implementada. Então, é muito importante ter esse olhar investigativo, né? De tentar realmente entender o que está acontecendo e não é, parar, porque também é confortável às vezes parar. É confortável olhar uma política e falar, isso é o suficiente para mim para eu poder fazer uma parceria com essa empresa, ou poder investir nessa empresa. Então, assim, não sei se é um erro ou se às vezes é algo que é feito de certa forma até intencional, né, de não investigar. Um outro ponto também é que, principalmente quando a gente fala de Amazônia, né, é uma área do país que questões relacionadas à liberdade da sociedade civil, liberdade de imprensa,
são limitadas. Então, também, só fazer uma pesquisa de Google, tem alguma coisa ali no Google falando sobre essa empresa, é limitado, porque muita gente, quando você está lá, eles sabem o que está acontecendo, só que as pessoas não vão escrever sobre isso num blog ou num jornal local, porque tem sérios riscos de retaliações né, assassinatos que acontecem na Amazônia para quem fala ou expõe empresas envolvidas com violações de direitos humanos. Então, também é importante esse olhar investigativo, não só, eu olhei no Google, coloquei o nome da empresa, não apareceu nada, deve ser uma empresa que não está envolvida em nada. Então, assim, para mim, o mais importante, e isso vem com recursos, né? E eu entendo que não seja para todos os casos, mas acho que quando a gente está falando de Amazônia, um contexto tão complexo, que é importante a visita de campo, né? Tá lá, seja você mesmo, seja que não sou eu vendendo o peixe aqui das três, né? Porque nós fazemos visita de campo, mas é realmente algo que faz toda a diferença. Você tá lá, você olhar especialistas, né? Que entendem o contexto, conversar com pessoas afetadas, né, que a Clara mencionou, comunidades indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos, e entender o contexto que eles estão operando, e a verdade é que uma vez que você está lá, também muita coisa não está escondida, o simples fato de estar lá e conversar com as pessoas, os riscos eles aparecem. Mas eu vejo que poucas empresas estão dispostas a colocar esse recurso de engajamento, né, que está na CS 3D, está nos princípios orientadores, mas o que significa o engajamento, né? Que em inglês a gente fala meaningful. É mandar um e-mail, é fazer uma ligação telefônica, ou é você ir lá e conversar e passar um tempo para entender a realidade daquela pessoa. Então, acho que esse é o ponto principal. Posso acrescentar um ponto, Mari? Com certeza. Eu achei perfeita a sua fala, Mari, outra Mari. Mas eu acrescentaria que eu vejo a Amazônia como. É muito comum a gente, por exemplo, no Brasil, utilizar critérios de distância para identificar quem é a sua comunidade afetada, né? Então, quando a gente vê a portaria interministerial, por exemplo, 60 de 2015, ela trata da distância de 10 quilômetros para a CLPI, ou para entender que há um impacto a direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. E essa é uma distância relativa, é um critério relativo, né? Então, quando a gente olha para a Amazônia, a gente tem que adotar um prisma de quem. A gente tem que conhecer a região, né? Para conseguir efetivamente identificar o que impacta. E é muito importante também, me parece que é outro ponto que muitas vezes se perde nos processos de devida diligência e também nas políticas públicas, no olhar das autoridades competentes para investigar, são os impactos cumulativos. Na Amazônia, em grande medida, vários empreendimentos não geram impactos de forma isolada. Geram impactos porque, de forma, estão inseridos num determinado contexto, com outros empreendimentos, ou uma definição de uma política pública de utilização daquela região para uma determinada finalidade e gera impactos, portanto, em povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, eu acho que esse olhar, as empresas não se assustarem quando um relatório de devida diligência ou a empresa consultada para realizar a devida diligência ou avaliação de impacto em direitos humanos identifica impactos cumulativos ou impactos contribuídos ou diretamente relacionados, porque é nessas horas que as empresas muitas vezes se distanciam e falam: eita, isso daqui não tem nada a ver comigo. Mas tem, de forma não direta necessariamente ou não causada, mas é importante que se analise também esses impactos causados, contribuídos e diretamente relacionados, como propõem, né, os princípios orientadores. Obrigada. Muito obrigada às duas também pelas contribuições. A gente está chegando, né? Já estouramos o tempo. Eu vou um pouco freestyle aqui, convidar vocês para trazer um ponto que vocês acham que vocês não devem ser deixados de fora desse processo, da discussão da política, eventualmente da discussão também do PL. Eu diria da minha, assim, pessoalmente, né, o que eu vejo que não pode ficar de fora, que precisa bem ser trabalhado, são estabelecimento de perspectivas, de expectativas ambiciosas, condizentes com o cenário brasileiro de elaboração de gerenciamento dos riscos e de medidas de reparação, né, de ter um plano também para esses casos de eventuais reparações, diretamente ali no território, no caso, quando as empresas estão atuando. Clara, algum
O Eu que vou está aí no em seu 30 coração, segundos assim? só acrescentar um último ponto. Me parece, dada a realidade nacional, em que apenas 1% das empresas são grandes empresas, e 99% são pequenas e médias, que seria muito importante e interessante que a política nacional dispusesse de, por exemplo, criação de bancos de dados, que as empresas pequenas e médias possam acessar para identificar bons fornecedores, maus fornecedores, enfim, não só uma lista suja do trabalho escravo, mas também listas positivas, listas negativas, enfim, para facilitar que pequenas e médias empresas também possam caminhar na agenda de direitos humanos. Essa é a minha última consideração. Estou muito feliz de Super ter estado com importante. vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Clara. Com certeza, acho que a experiência alemã ela é muito baseada na construção de capacidade, né, em facilitar o máximo possível para as empresas, por exemplo, né, ter recursos para pesquisa e para acesso a esse tipo de informação, então faz todo sentido. E você, Mariana? Eu acho que para mim o ponto que a gente comentou antes da cadeia de valor, de não se limitar à cadeia de suprimentos, é muito importante. Acho que também, né, no contexto Brasil, quando a gente fala de muitos fornecedores que vão ser impactados porque fornecem em empresas europeias, acho que no contexto Brasil tem muitos consumidores, né? E a gente vê agora relacionado a comprar questão relacionada a armamento ou produtos que são produzidos em áreas de conflito, mau uso de tecnologia, de inteligência artificial e como isso, ou até quando a gente fala de energia renovável, penso em painéis solares, que tem crescido muito no Brasil, mas vem da China, muito relacionado ao trabalho escravo. Então, acho que a responsabilidade dos compradores e dos consumidores e no uso dos produtos também é algo que não pode ser deixado para a gente pensar depois. Perfeito. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez vocês dois por terem topado essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que participou, as perguntas também. E é isso. A gente segue daqui, fazendo também nossas contribuições, né, para o processo da elaboração da política nacional no contexto brasileiro. E com certeza nos encontraremos em outros momentos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada, pessoal.